Olá, já há algum tempo que não me vos dirijo algumas palavras, propositadamente, e agora mais do que nunca é muito importante que volte a fazê-lo. Esta quarentena que se iniciou para nós portugueses mais ou menos no início da Quaresma, aliás, para nós foi mesmo no início, para outros iniciou-se, para os chineses, estão-me agora a recordar, iniciou-se no novo ano chinês, ou seja, simbolicamente há aqui muitas leituras a fazer. Dizia eu que esta quarentena que pôs o mundo inteiro na mesma situação, finalmente temos uma democracia espalhada, não bem igual, não é? Porque há sempre aqueles que estão melhor do que os outros. E estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles que estão completamente desgraçados, como os deslocados, os refugiados nos campos de concentração e todos aqueles que já morriam à fome todos os dias. Então esta quarentena veio pôr toda a gente, ou pelo menos aqueles que se consideravam com muito poder, veio pôr toda a gente mais ou menos no mesmo patamar. Antes desta quarentena, o céu pôs-me também a mim, antes de tudo isto, já em quarentena. Portanto, eu já estou em quarentena há uns 3 anos, 4, talvez para agora, melhor do que nunca, perceber tudo aquilo que se está a passar. Já há muitos anos que, quer eu, quer outras pessoas, até antes de mim, alertávamos para o facto de o planeta tal como estava a ser conduzido, portanto a vida do homem tal como estava a ser realizada, não ser viável, ter fim à vista. E outra das coisas que nós, especificamente, quando digo nós, quem está ligado mais à chamada área da espiritualidade, dizia é que é imperioso trabalhar a parte energética, é imperioso trabalhar a parte transcendental. Nós somos uma alma, aquela parte que nós não vemos. Pois as pessoas andaram a fazer aquilo que lhes apeteceu, quer as pessoas em geral, quer os terapeutas em particular também, ou que se dizem terapeutas também, e cada um foi tomando as suas opções e foi contribuindo para este causa que nós chegamos, porque isto é uma coisa coletiva. Uns mais responsáveis, outros menos responsáveis, mas de uma maneira geral quase toda a gente tem responsabilidade sobre isto. E, nomeadamente com a astrologia, nós falávamos mais do que nunca, a partir de 2008, nós falamos na entrada de Plutão em Capricórnio. Que se deu logo pelaquela, portanto, a consequência no mundo da matéria, a consequência desta energia no mundo da matéria foi precisamente toda aquela revolução financeira e económica que levou pessoas a suicidarem-se, que levou bancos a fundirem-se, outros a fecharem, pronto, enfim, tudo aquilo. Portanto, aquele foi já o último dos últimos dos últimos dos últimos avisos que a Terra recebeu. Plutão em Capricórnio porquê? Porque Plutão é morte e renascimento, Capricórnio representa instituições. Basta pensar um bocadinho, portanto aquilo mexeu com todas as instituições a nível mundial, encabeçadas pelas instituições financeiras. Portanto, o dinheiro, que é a máquina que por um lado move o mundo e por outro lado corrompe o mundo, da forma como é usado pelo homem, portanto ele é uma energia, mas da forma como é usado pelo homem,
fez com que tudo aquilo colapsasse. Dali devia ter surgido uma nova estrutura. As instituições deviam ter-se adaptado de uma nova maneira. Mas não conseguiram, tanto é que não conseguiram, que ainda ontem temos o que temos com aqueles acordos que não foram acordos e com aquelas posturas, nomeadamente agora com esta situação na União Europeia. Pronto. O homem lá foi andando, foi recebendo muitos outros avisos, penso que foi 2018, muitos vulcões ao mesmo tempo. A questão dos furacões foi-se agravando, das tempestades, nós levamos mais já com a parte das tempestades, mas elas são consequência de todos aqueles furacões que se vão formando, nomeadamente no Atlântico. Os tsunamis, os terremotos. Portanto, nós temos tido consecutivamente gritos de alerta da Terra e avisos para que o caminho que estava a continuar a ser traçado que não estava bem, que não era o correto, que deveríamos fazer algo para transformar isso. Como consequência disso, nós fomos vendo também, ou seja, em vez de nos readaptarmos e mudarmos e criarmos uma estrutura social completamente diferente, não é? Nós fomos vendo os extremismos a nascer, nomeadamente encabeçados por figuras de determinados estados, autênticas aberrações, estados esses democráticos, portanto, eles só espelham a aberração que vai no ser humano, não é? Porque eles estão lá, é porque alguém vota neles e os põe lá. Portanto, isto são aqueles exemplos que toda a gente viu, porque depois há milhares e milhares e milhares e milhares de exemplos que eu podia estar aqui toda a vida a dar. Ora bem, chegados a este ponto, o que é que nós temos? Nós, em 2008, começamos por ter o ingresso de Plutão em Capricórnio, portanto, essas energias obrigaram a Terra a haver várias convulsões na Terra, que eu já falei, vários exemplos, só que há 3 anos para cá temos Saturno em Capricórnio. Quem tem acompanhado o trabalho comigo, eu tenho referido isso, nomeadamente nas análises mensais que estava a fazer. Do ano passado a esta parte, do final do ano passado a esta parte, temos Júpiter e agora mais recentemente tivemos também Marte a entrar em Capricórnio. Ou seja, há várias energias que estão concentradas nesta energia de Capricórnio. Essas energias emitem energia para o universo e essa energia que está no universo, como é lógico, atinge-nos e faz todas estas convulsões. Saturno em Capricórnio, que foi o primeiro a entrar depois de Plutão, é aquele que mais nos esfrega o nariz, onde nós temos que mudar. E neste caso as instituições têm andado aí à cabeçada, não é? Há vários anos, nestes últimos anos principalmente. Quando eu falo em instituições, aqui eu também incluo casamentos, incluo empresas, incluo organizações, tudo quando sejam estruturas que começam por uma base e a tendência será crescer e tomar uma determinada forma. Depois Júpiter, a partir do ano passado, ele veio apertar ainda mais. Júpiter antes esteve em Sagitário a pedir novas filosofias de vida, não é? A pedir que nos reorganizássemos de uma outra forma. Aliás, antes tinha estado em Escorpião, quando o Saturno entrou em Capricórnio, obrigar a mudar. Houve ali uma data de questões que nomeadamente os refugiados, para os países se entenderem, para fazerem as coisas de outra maneira, e não se ligou nenhuma, não é? Nas nossas vidinhas nós
continuamos a fazê-las sem mudar a alimentação, sem mudar hábitos de consumo, sem mudar as questões de solidariedade, enfim, continuamos a contribuir para o todo, não é? Cada um à sua maneira. Júpiter, quando entrou em Capricórnio, ele diz agora é pelas filosofias de vida, agora é por um poder maior, agora é porque Júpiter está ligado também a uma sabedoria maior, ao espírito, e isto tem, da mesma maneira que nós usufruímos da internet para aquilo que nos interessa, da mesma maneira que nós usufruímos de um conhecimento que circula via ondas, através dos telemóveis e dos iPads, dos iPhones, essas porcarias todas, que neste caso nos têm dado uma ajuda muito grande, porque o progresso tem sempre um lado bom e depois tem sempre um lado perverso. A nível do invisível, a nível do espiritual, a nível da energia, à Terra tem chegado muita informação. Uns usam-na da forma pior, outros viram-nos as costas. E agora, quando Marte entrou em Capricórnio, Marte é a ação, Marte faz desplotar situações do nada, nós tivemos o invisível a tomar conta de tudo. Teoricamente é um bicharocozinho, que não ataca os outros bicharocos, ataca o bicho-homem, que é o bicho mais perverso que existe no planeta Terra. Que é aquele que tem a mania que sabe tudo e não respeita nada. Então agora temos essa criaturazinha invisível que pôs toda a gente em casa. Um planeta inteiro está em casa para pensar na vidinha. A maior parte está a ser financiada para estar em casa. Depois há aqueles que estão sempre fora da rede, não é? Para pensar. E ainda estão a ser pagos para pensar. Na vidinha, como eu costumo dizer. Então, estão a ser confrontados com todos aqueles desconfortos que andaram anos a fio, ou que andaram anos a fio a pôr ou na prateleira, mas principalmente a fugir deles. A fugir, peço desculpa, a ir para os centros comerciais, a afogarem-se em compras, outros afogam-se em bebidas, outros afogam-se em futebol, outros afogam-se em coisas ainda muito piores, não é? Que têm a ver com os prazeres da terra, os chamados prazeres da terra. E nós estamos numa altura em que o céu vem há muito tempo a dizer que a tolerância é zero. E se as pessoas não perceberem isto, os convites, não é? Este convite, que se lhe pusermos um N, não é mais do que um convite, vão ser cada vez piores. E isto não é ser profeta da desgraça, não é de ser pessimista, muito pelo contrário, porque quem lida comigo sabe, e principalmente nas consultas, que eu sou dura, sou rígida, mas sou sempre otimista, estou sempre a puxar para cima. É apenas uma vez mais a fazer uma análise e a dizer, já foram extrapolados todos os limites. Cada um agora que faça aquilo que entender. Sabendo que já não vai fazer nunca aquilo que quer, porque a coisa vai ser pior. Temos sempre a hipótese de escolher. Pois temos é que assumir mais do que nunca as consequências. Está bem? Com base nisto tudo e tendo em conta toda esta evolução, há pessoas que continuam a fazer o seu trabalhinho, graças a Deus, e foram várias, aquelas com quem eu fui contactando. Foi desenvolvida uma consulta nos últimos 2 anos que trabalha a energia. E essa consulta foi, com uma ou outra exceção, sendo feita sempre à distância. Até porque algumas das pessoas nem estão cá em Portugal, estão no estrangeiro, portanto teria sempre que ser assim. E
Eu optei sempre por nunca divulgar formalmente a consulta. Tentei perceber o porquê de... Ela reúne coisas que eu já tinha trabalhado há uns anos atrás e coisas que eu trabalho diariamente comigo ou com aqueles que me são próximos, familiares próximos, pronto. Mas a partir de há 2 anos houve primeiro uma tomada de posição externa de alguém que me pediu e depois eu fui trabalhando na consulta e vi que aquilo de um momento para o outro deu ali uma volta de 180 graus relativamente àquilo que eu já tinha feito e eu fui tentando esperar e ver o que é que eu iria fazer com mais este conhecimento, com mais... Não era um conhecimento novo, mas aprofundado desta forma. E aquilo que eu quero dizer é o seguinte: mais do que nunca esta altura é uma altura extremamente kármica, como é lógico, se a tolerância é zero, se já nos deram tantos avisos, e se o objetivo é vir para casa pensar na vidinha e não na vidinha financeira, porque essa está assegurada, portanto as pessoas estão a ser pagas para vir para casa. Não, era aquilo que eu dizia quando as pessoas estavam no fundo de desemprego. Não é uma altura boa, não vai ter dinheiro para tudo, o mesmo dinheiro que tinha, mas tem o básico assegurado. Portanto, a maior parte das pessoas tem o básico assegurado, a sobrevivência assegurada, para poder pensar naquilo que tem nas voltas que tem de dar à vida, não é? E principalmente para entrar em contacto com os seus desconfortos. Então, mais do que nunca, estão a saltar processos de medo, processos de ansiedade, dores físicas, raivas, revoltas, angústias, e isso não ajuda nada o planeta Terra a harmonizar, porque isto é tudo sempre uma questão de energia e nós somos todos um. E imaginem a Terra como um grande navio, um grande cruzeiro, um grande paquete, aquilo que vocês quiserem, depois cada um na sua ilusão mete lá aquilo que entender, e estamos todos no mesmo barco. Portanto, é bom que comecemos a remar mais ou menos, ou pelo menos o mais possível, coordenados. E esta consulta faz precisamente uma ajuda direta a essas questões. Portanto, é uma consulta de limpeza e envio de energia. É uma consulta que tem 2 componentes muito objetivas e separadas, que é, por um lado, ver a questão física e quais são os órgãos que estão afetados ou não estão afetados e quais são os hábitos que têm de ser mudados, porque muitos desses hábitos também têm a ver com a alimentação, porque a alimentação é a energia, é aquilo que nós pomos dentro da nossa boquinha, não é? Do nosso corpo, e pensamentos e coisas do género. E, por outro lado, a questão energética, que vem de outros registros. Podem ser registros de infância e podem ser antes disso. Portanto, toda a gente sabe, ou pelo menos a maior parte de quem acompanha o meu trabalho, que eu trabalhei com hipnose clínica há vários anos e a astrologia com que eu trabalho é a astrologia kármica ou astrologia esotérica, como lhe queiram falar. Portanto, para mim, entra sempre, a minha vida não acaba ou por outra, não começa quando se nasce. Nós, quando nascemos, trazemos já uma data de outros registros para limpar. E então esta consulta tem as 2 componentes. Ela limpa registros kármicos que estão ali a afetar, porque muitas vezes esses desconfortos físicos eles estão a vir ao de cima por questões antes de nascermos e questões pós-nascimento, ou seja, por aquilo que nós vamos fazendo com a nossa vida ao longo desta encarnação e por coisas que nós já fizemos noutras encarnações. Portanto, quem estiver interessado em evoluir um pouco mais e em tratar dessas questões e em resolver problemas que não são resolvidos pela ciência, porque são questões energéticas, nomeadamente as depressões, as questões relacionadas com a dor, e isso podem precisar de um apoio médico e medicamentoso, mas não se resolvem só por essa via. A não ser que sejam episódios muito suaves, leves, limpezas kármicas muito ligeiras, e então aí poderão ficar resolvidas. Porque senão a maior parte delas nesta altura não são resolvidas dessa forma. Tá? Portanto,
Perante esta situação, perante toda a informação também que eu tenho recebido, eu decidi que divulgar desta forma esta consulta. Se alguém estiver interessado, já sabe que tem os e-mails para entrar em contacto comigo e que a consulta pode e vai ser mais do que nunca feita à distância, não é? Até pelas questões que nós temos de proximidade com as pessoas neste momento. Se entenderem que não é coisa que vos interesse, aquilo que eu vos peço sinceramente, como habitante da Terra, é que revejam todas as vossas posturas. A forma como se relacionam com os outros, a forma como são solidários ou não com os outros, a forma como se alimentam, a forma como usam todos os produtos do planeta Terra, a forma como tratam os animais, aquilo que consomem na televisão, as escolhas que fazem, as escolhas que fazem de música, tudo são, como eu costumo dizer àqueles clientes que estão habituados a lidar comigo, tudo são frequências energéticas. E muito cuidado, mais do que nunca, com a frequência do dinheiro. Porque ela é sempre o principal entrave, quer para estagnarmos, quer para evoluirmos. Porque como a nossa sobrevivência física depende do dinheiro, nós acabamos sempre por nos enterrar, ou seja, fazer as piores opções por causa do dinheiro. Então, mais do que nunca, é preciso pensar no que é que eu até hoje não fiz e devia ter feito, no que é que se calhar eu não fiz e devia ter feito, e este pensar não é com a cabeça, é sentir, tá? Uma vez mais repito, como habitante da Terra e incluída no mesmo barco, e a fazer a minha parte já há bastante tempo, o melhor que eu posso e sei, peço-vos exatamente a mesma coisa, tá? Um abraço muito grande, fiquem bem, até um dia destes, com licença.